Boa noite a todos. Desculpa o atraso no começo da sessão. Meu nome é Tiago Amparo, sou secretário adjunto de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. E agradecer a presença de todos na audiência temática do programa de metas, focada no eixo desenvolvimento humano. Aqui ao meu lado a secretária de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, Patrícia Bezerra, o secretário adjunto da Secretaria de Educação, Daniel Funcia de Bonis, e a chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, Giovana Lima. Após a apresentação do programa de metas e do detalhamento do programa de metas pela secretária Patrícia, teremos um momento de participação dos munícipes. Acredito que todos receberam uma ficha para inclusão de comentários, e aqueles que depois da apresentação inicial sobre o plano, aqueles que queiram ter a palavra, por favor, se dirijam e se inscrevam para a Letícia ou a Adriana. Por favor, levantam a mão. A Letícia aqui, a Adriana ali atrás. Por favor, se inscrevam para a fala, para o momento da fala. Mas, inicialmente, teremos uma apresentação sobre o plano de metas, da metodologia pelo Daniel, e depois mais detalhadamente sobre o eixo pela secretária Patrícia, e, em seguida, a abertura para a fala de todos que se inscreverem. A ideia é que a fala tenha em torno de 3 minutos por fala, para a gente conseguir ter um maior número de pessoas que possam participar. E, com isso, eu passo a palavra para o Daniel. Bom, boa noite a todos. Eu sou Daniel De Bonis, secretário adjunto de Educação do município. E eu vou falar muito rapidamente, para a gente também não perder aí muito tempo, do roteiro que a gente tem para hoje à noite, né? Então, a gente eu vou falar um pouco da dinâmica que está prevista em termos da participação, né, do cidadão na questão do programa de metas. O programa de metas está previsto no artigo 69A da Lei Orgânica do Município, e esse artigo prevê a realização de audiências regionais, audiências temáticas e audiências gerais, né? Essa programação também vai ser apresentada para vocês, e hoje aqui nós estamos na audiência temática do eixo desenvolvimento humano, que reúne essas secretarias que estão aqui representadas, né, educação, direitos humanos e cultura. O nosso roteiro hoje é simples, né? A secretária Patrícia vai fazer uma apresentação do programa de metas, relacionar aí as metas do eixo desenvolvimento humano, e na sequência a gente vai ter um horário previsto para as intervenções aí dos cidadãos, aí das pessoas que estão presentes, tá certo? A gente, para falar um pouco que eu não estou vendo o slide direito, a gente pode passar para a dinâmica de participação. Existem diversas maneiras em que está aberto o espaço para se fazer comentários, fazer sugestões, né, fazer intervenções aí, em relação ao programa de metas que está nesse momento numa versão preliminar, né? A lei orgânica prevê a apresentação dessa versão preliminar após 90 dias de governo, e depois um período de 30 dias em que se faça essa consulta para se chegar à versão final, que vai ser apresentada em junho. Isso tudo a gente também vai detalhar um pouco mais para frente. Então, essas sugestões, como elas podem ser apresentadas? No site, para a apresentação dessas sugestões, é o planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Tá? Nesse site é possível fazer sugestões sugestões de novas metas, comentários sobre as metas, comentários sobre os projetos e linhas de ação, etc. Além disso, me parece que a gente tem computadores offline aqui, é isso? Estão localizados no espaço ali fora, então é possível, quem está aqui, usar o computador lá fora e fazer essas sugestões também dentro do programa. E, obviamente, a gente está aqui para que as pessoas possam presencialmente fazer também seus comentários, as suas intervenções, tá certo? E aí eu tenho, de acordo com as inscrições. Bom, qual que é o cronograma que se estabelece aí a partir o cronograma estabelecido na lei orgânica que está sendo contemplado? Então, a gente teve, nos 2 primeiros meses, o trabalho interno das secretarias na elaboração dessas metas, né? Em março, a elaboração dessa versão preliminar, que está publicada aí no site, né? Esse mês de abril é o mês que está dedicado às audiências e à consulta para todas
as contribuições que podem ser feitas no site, podem ser feitas por e-mail também, a gente vai falar disso no final. O mês de maio vai estar, então, previsto para análise de todas essas contribuições que forem feitas. E, por fim, então, em junho, né, a partir da análise, vai ser publicada uma devolutiva dessas contribuições e a versão final do programa de metas para esse período 2017-2020. Então, esse é um trabalho que já exigiu aí um esforço bastante grande da Prefeitura. A gente teve mais de 600 pessoas envolvidas nesse processo, em todas as secretarias que participaram, e a gente está, então, adentrando essa fase para ouvir as contribuições da sociedade. E aí eu passo a palavra para que a Patrícia faça a apresentação das metas do eixo desenvolvimento humano. Boa noite a todas e a todos. A gente, então, vai prosseguir com a apresentação. Então, deixando aqui, lembrando que hoje a gente não vai ter um momento de interação, nem de discussão, mas um momento de escuta daquilo que vocês reagirem à apresentação e às metas que forem apresentadas preliminarmente durante essa noite. Então, nós tivemos aqui uma versão preliminar do programa de metas, né, composto por metas, por projetos estratégicos, pelas linhas de ações, que vão fazer com que, através da contribuição da sociedade civil, ou seja, aquilo que reverberar da integração com vocês, vão fazer com que surjam, então, as figuras dos indicadores, do orçamento e da regionalização. Só para vocês saberem, a questão dos indicadores, pegar aqui para deixar de exemplo o que a gente quer dizer com esse tipo de parâmetro, né, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, o que acontece? Não adianta a gente fazer um programa de metas que não leve em conta, por exemplo, que tipo de região a gente vai planejar uma ação contínua e esperar objetividade naquilo que a gente vai propor como política pública no município. Então, se a gente pega o plano de metas e coloca assim, São Paulo como um todo, uma totalidade, você não vai ter a mesma efetividade naquilo que você vai propor se você começar a pensar regionalmente a cidade como um todo. E é isso que a gente quer fazer a partir desse programa de metas. Uma coisa que é extremamente interessante é que se levou em consideração, isso é uma inovação, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, que foram recomendadas pela ONU. Então, quais são elas? A erradicação da pobreza, o combate à fome, a pensar em tudo isso que a gente vai propor, em promover boa saúde e bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, paridade nos equipamentos públicos, nas composições de todos os cargos dos equipamentos, a gente quer buscar a paridade, a água limpa e o saneamento, lembrando que a gente mora numa cidade, num município, que quase 50% da população não tem ainda saneamento básico. Energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, levando em conta também, puxando a sardinha para a nossa brasa, a questão do combate ao trabalho degradante ou ao trabalho análogo de escravidão nos nossos equipamentos, e a indústria, inovação e infraestrutura, a redução das desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis, o consumo e produção responsável, o combate às alterações climáticas, a vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes. Então, e parceria em prol das metas OB. Então, todos esses objetivos foram inovados nessa questão dos selos. Então, tudo aquilo que a gente fizer que envolver e que atingir as metas nesses objetivos, a gente vai ter também esses selos para corroborar a política pública. Os projetos que possuem relação direta e explícita, pode passar, perdão, gente, com direitos humanos e acessibilidade e sustentabilidade, também compõem princípios do programa de metas. E foram destacados nesse segmento
3 selos que também serão identificados. Então, todo o programa de metas que cumprirem esses objetivos, que contemplarem esses objetivos, vão ter esses ícones, vão ter esses selos como sinalização desse projeto. Então, o projeto primeiro, que contempla princípios de acessibilidade, projeto que contempla princípios de direitos humanos e projetos que contemplam o princípio de sustentabilidade. Então, isso também é uma inovação, que estão identificados em cada ficha de projeto, vai constar que esse projeto contempla essa ou aquela área. Patrícia, só um anúncio logístico. As inscrições para a fala são feitas durante essa apresentação, durante a fala da secretária. Então, por favor, garantam que terem seus nomes inscritos durante a fala. Com a Letícia e com a Adriana, que estão aqui, com essas 3 pessoas. Obrigado. Pode passar? A gente também está se preocupando muito com a questão da transparência. Então, a gente quer, para conferir mais transparência, informar corretamente a população, o programa de metas que destaca com os projetos, com esse selo, depende de outros recursos da federação para alcançar a meta pretendida. Então, quando vier aquele selinho ali, a gente sabe já que não depende só do orçamento municipal. Vai contar, vai precisar, para ele se dar com efetividade, de forma concreta, também de um orçamento federal. Então, isso a gente quer deixar, vai estar tudo online, disponibilizado, para qualquer cidadão ter acesso e saber de onde será, de onde virá o recurso complementar para aquele programa. Pode tocar? O que é importante entender aqui nesse programa de metas de 2017 até 2020? Ele foi organizado em 5 eixos que vocês vão ver na lâmina seguinte. Esses 5 eixos produziram 50 metas. Então, a totalidade do programa todo vai ter 50 metas. Aí a gente pode falar assim, nossa, mas é pouco. Mas não são 50 metas em si só. Ela vai se desdobrar, essas 50 metas, em 69 projetos estratégicos. E esses 69 projetos estratégicos vão se desdobrar em 433 linhas de ação. Então, para ir se consolidando, ele vai se desdobrando nas ações, na transversalidade com as demais secretarias, até que se consolide aquilo na ponta e que a gente cumpra o nosso objetivo. E essas 433 linhas de ação vão se compor de 325 intervenções urbanas. Então, vamos lá para a próxima lâmina para saber quais foram esses 5 eixos. Então, foram levados... separados, feitos algumas distinções aí por eixos de abordagem, que vão fazer com que os 5 eixos oriundos do programa do governo vão fazer a construção do programa de metas, que foi realizada a partir de um norteamento de ideias-força. O que ela vai fazer, essa ideia-força? Então, a ideia-força é o desenvolvimento econômico e gestão, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento urbano e meio ambiente e o desenvolvimento institucional. E cada um com essas características. Então, o desenvolvimento econômico e de gestão vai pensar o quê? Numa cidade inteligente e eficiente, que gera oportunidades e simplifica, isso é super importante, a vida dos cidadãos e cidadãs, e no trabalho, através do quê? Do trabalho do empreendedorismo, da inovação e tecnologia, que são as secretarias, de fazenda, gestão, desestatização e parcerias. No eixo de desenvolvimento social, está priorizando o quê? Está buscando o quê? Uma cidade saudável, segura e inclusiva. Quem que vai participar desse eixo para chegar numa cidade saudável, segura e inclusiva? A assistência e desenvolvimento social, a saúde, a segurança urbana, a Secretaria de Pessoas com Deficiência e esporte e lazer.
No eixo seguinte, desenvolvimento, é onde é o nosso eixo aqui. Então, o que a gente busca com as nossas metas e os programas que nós estamos sugerindo? Uma cidade diversa, que valoriza a cultura e garante a educação de qualidade para todas e todos. Então, através de quais instrumentos, de quais braços a gente vai fazer isso? Através da Secretaria de Educação, de Cultura e de Direitos Humanos e Cidadania. Mesma coisa no desenvolvimento urbano e meio ambiente, que vai buscar uma cidade democrática, integrada e conectada. Quem vai planejar isso junto? Urbanismo e licenciamento, meio ambiente, serviços e obras, mobilidade, transporte e habitação. E, por último, o desenvolvimento institucional que busca uma cidade global, com um governo aberto e transparente, que dialoga com os cidadãos e valoriza os seus bairros, para falar de regionalidade que a gente quer, né? Fazer com que os bairros sejam valorizados e que a vida se dê nos bairros, a demanda seja suprida nos bairros, os atendimentos aconteçam nos bairros. E que por meio de processos participativos também. Quem vai ser o braço usado para isso? Secretaria de Governo, de Relações Internacionais, Justiça e Prefeituras regionais. Então, as secretarias municipais foram divididas entre eixos de acordo com o nível de sinergia entre as ações que elas vão realizar. E o eixo de desenvolvimento humano está articulado em torno do objetivo comum de tornar São Paulo essa cidade diversa, que valoriza a cultura e garante a educação de qualidade para todos e todas. Pode prosseguir? Vamos lá. Então, como que foi o planejamento? Como foi construído isso tudo, né? Primeiro, se pensou nas metas de alto impacto, focadas no resultado. Então, assim, elas são mensuráveis todas, elas são metrificadas, elas são passíveis de gerar um resultado que lá na frente a gente vai fechar e falar assim, bom, o que surtiu efeito? Quais são os indicadores depois desses 4 anos de intervenção e de seguir e obter essas metas? Como foi que a gente estava São Paulo antes e como foi que a gente tenta... Então, tudo é mensurável, tudo é passível de ser metrificado. Então, as informações detalhadas, focadas nos resultados e desejados com as políticas públicas sobre a ótica do cidadão. Por isso que a participação de vocês nessas audiências é sine qua non, para que isso fique cada vez melhor. Informações detalhadas sobre as metas, pelo nome, pela descrição do indicador, que é o nome do indicador que permitirá o acompanhamento do alcance da meta, vai ser verificado depois e vai ser comparado com o indicador anterior. As notas técnicas, as fórmulas de cálculo, que explica e explicita a forma como o indicador será calculado. O valor base, que se refere ao valor encontrado atualmente e que permite a comparação entre o que está sendo proposto na meta e a situação atual. O ano base também, que é o ano ou a média de anos ao qual o valor base se refere. A unidade de medida, a frequência, a fonte, número de ODS, né, de desenvolvimento sustentável, que são as metas que a gente já relacionou, que são as sugestões da ONU, e o programa de governo, que apresenta se o tema está ou não no programa de governo. Então, uma meta pode estar vinculada sempre a mais de um projeto. Isso vai acontecer com frequência. Pode passar. Então, o que vão ser esses projetos? Os projetos estratégicos reúnem ações que serão realizadas para que o resultado global seja atingido e que tenham um impacto positivo direto sobre a vida da população. E as informações detalhadas sobre o projeto vão ser as mesmas que a gente falou anteriormente. Vamos usar os mesmos dados para fazer esse comparativo e depois fazer uma análise de quão satisfatório foi o resultado dessas metas, se elas foram obtidas ou não. Pode passar? E as linhas de ação.
As linhas de ação são como é que a gente vai fazer com que esse projeto se dê, como que ele vai acontecer. Então, são a entrega concreta à população, objetivando o alcance da meta. As ações concretas, por exemplo, parcerias, reformas, construções, capacitação, que encontra-se na linha de ação. As linhas de ações se referem a como a prefeitura vai alcançar a meta proposta. Pode passar. Essa é toda a estrutura, né? Esse é o formato do programa de metas apresentado, e as metas são o objetivo que a gente busca. Então, o projeto e as linhas de ação são a forma que a gente vai buscar e para que esses objetivos sejam alcançados e que a gente possa, em ambas as situações, tanto no projeto quanto na linha de ação, acompanhar todo esse processo. Então, como exemplo, a gente tem aqui. Então, a meta vai constar lá do programa de meta de educação, por exemplo. Expandir em 30% as vagas de creche, de forma a alcançar 60% da taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Onde vai acontecer isso? Como vai acontecer isso? Vai acontecer através do projeto chamado Nossa Creche. Esse vai ser o instrumento. E como que vai ser isso desenvolvido? De que forma? Qual que vai ser a linha de ação? Expandir o número de vagas em creche por meio de organizações parceiras. Desenvolver e implementar modelo de atendimento das organizações, da organização social, na educação infantil. Construir 40 centros de educação infantil, 6, em parceria com os governos estadual e federal. Então, vamos buscar também aporte de governo estadual e federal. Criar a instância reguladora das parcerias realizadas para a oferta do atendimento em creche. Ampliar as matrículas de crianças cujas famílias sejam beneficiárias do programa Bolsa Família em unidade de educação infantil. Então, aqui, a preocupação é atender quem realmente está... a exclusão da exclusão. Então, quem consta no programa Bolsa Família vai ter prioridade no acesso. Cessão de prédios em comodato para a implantação de 6, em parceria com empresas e universidades. Então, aqui a gente tem a meta, que é expandir, o projeto, que é a Nossa Creche, e a linha de ação, que são essas que a gente acabou de ler para vocês. Pode passar? Então, vamos lá. Quais são as metas desse eixo temático? Do eixo que confere as nossas participações como Secretaria de Educação, Direitos Humanos e Cultura. Então, a gente tem ali, expandir em 30%, que é o exemplo que a gente usou agora, as vagas de creche, de forma a alcançar 60% da taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Qual que vai ser o projeto associado para essa meta? Nossa Creche. Atingir o IDEB de 6,5 nos anos iniciais. O IDEB é um indicador. E 5,8 nos anos finais do ensino fundamental. 95% dos alunos com, no mínimo, nível de proficiência básico na Prova Brasil, que é outro indicador, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Alcançar 95% dos alunos alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. Qual que vai ser o projeto associado? Então, eu vou estar ali. Vai ter apoio pedagógico, vai ter avaliação externa, vai ter um acesso e permanência. A criança vai chegar e vai permanecer naquela instituição, na escola, no SEI, na EMEI, nesse caso na EMEI e na EMF, e o currículo da cidade de São Paulo, que vai ser proposto também. E a alfabetização. Esses vão ser os projetos associados. E 100% dos CELs transformados em polos de inovação em tecnologias educacionais e práticas pedagógicas. Então, qual que vai ser o projeto? Através do CEL
21, do CELS 21. Vamos lá ainda, educação. Todo aluno e professor em escolas municipais de ensino fundamental com acesso à internet de alta velocidade. Não é só acesso à internet de qualidade. Como que eu vou fazer isso? Que projeto vai estar associado? A conectividade nas escolas de ensino fundamental. Então, aqui a gente já tem também, se a gente for falar, vai ter parceria. Vai ter parceria, vai ter transversalidade. Com qual secretaria? Inovação e tecnologia. Aumentar em 15% o público total de frequentador dos equipamentos culturais. Já entramos na meta de cultura. Qual vai ser o projeto associado? Cultura em parceria e cultura Sampa. Aumentar em 15% o público frequentador do sistema municipal de biblioteca. Como? Através do quê? Através do projeto Biblioteca Viva. Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis. E aí a gente vê assim, garantir 100%, aumentar 15%. Aí a gente lembra daqueles desdobramentos. Então, assim, essa ação se encerra aí? Não. Ela vai se desdobrar em diversas ações para alcançar esse objetivo. Isso vai ter que acontecer com transversalidade, com parceria com outras secretarias, com outros braços, para que se chegue nesse objetivo. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou atingir essa meta? Através de um projeto de direitos humanos na cidade. De centros de cidadania que a gente quer levar para as regiões da cidade e não deixar somente os centros de referência central. Que a gente sabe que, para quem não tem recurso, vir para o centro é caro. Alcançar 150 empresas que façam a adesão voluntária ao selo municipal de princípios de direitos humanos e diversidade na cidade de São Paulo. Então, eu vou usar um projeto que vai ser o selo de direitos humanos e diversidade. Pode passar? Bom, é isso. Agora eu vou devolver a palavra ao Daniel. É isso, né, Daniel? É com você. É o Tiago. Então, tá bom, Tiago. Obrigada. Obrigado, secretária. Então, agora daremos início à fala dos munícipes. Quantos temos de inscritos, Antoine? Haverá 3 minutos para a fala, e então pedimos que os participantes realmente falem dentro do tempo. 10. Então, temos 10 inscritos, e sendo 3 minutos por fala. 11. Se alguém mais gostaria de se inscrever, por favor. Não? Além disso, reforço que a participação pode ser feita também pela plataforma eletrônica, que, como o Daniel mencionou, que o link é planejasampa.prefeitura.sp.gov.br, e pelas sugestões entregues às pessoas hoje aqui aos funcionários aqui na dinâmica. Eu vou chamar de 3 em 3 para ficar possível aqui próximo. Nesse lado, do lado direito, ali, no meu lado direito, onde está o microfone. Se eu chamar de 3 em 3, as pessoas já podem ficar próximas ao microfone para agilizar. A primeira pessoa é Liliane Garcês, por favor. José Renato de Almeida. E Mariana Garcia, se puderem ficar, por favor, aqui. Liliane. Boa noite. Boa noite. Tá saindo só? Tá. Boa noite, todas e todos. Eu também não estou me ouvindo. Obrigada. Bom, boa noite.
para ir direto ao assunto, para aproveitar os 3 minutos, eu senti um pouco de falta do diálogo das metas apresentadas com o Plano Municipal de Educação, né? São várias questões, eu vou falar de uma forma mais global. Por exemplo, a gente não tem nada sobre valorização do profissional do magistério, a gente não tem, ou não está apontado, né? As questões, por exemplo, dos alunos com deficiência, como é que a gente vai fazer esse apoio, está lá escrito, né, que vai garantir o atendimento educacional especializado, mas não diz muito como, se é através de formação de professor, através da construção de salas de recurso multifuncional, enfim, através de parceria com a instituição. Então, eu senti um pouco de falta de diálogo das metas com o Plano Municipal de Educação, que vale por 10 anos. Né? Então, a minha sugestão, talvez, seja que, para o participativo, né, para a versão final, que além de todos esses selos que vocês criaram, né, que também tinha um pouco no plano de metas do governo anterior, e que, de fato, nos ajuda a acompanhar, além desses selos, talvez a gente pudesse pôr o selo de essa meta é uma meta do Plano Municipal de Educação. Né? Além das coisas né, dessa falta de aparente diálogo, né? Enfim, acho que falta para a gente perceber melhor. Algumas metas, elas, vamos dizer assim, elas são mais realistas que o REI com relação ao Plano Municipal de Educação. Eu estou falando especificamente da questão da alfabetização e do IDEB, né, que colocam para a gente, impõem para a gente uma meta um pouco, vamos dizer, que tem uma certa contraposição com o estabelecimento de um projeto político-pedagógico, uma construção de um currículo um pouco mais diversificado e integral, né, a falta de aparecer a educação integral, claro, estou falando da área que eu atuo, que é a educação. Então, de uma forma geral, como eu não tive muito tempo de estudar as metas, né, porque o plano foi lançado há super pouco tempo, então não deu para estudar muito bem as metas ainda, mas eu acho que a gente vai ter tempo ao longo desse mês de abril. Então, para essa primeira conversa, acho que é essa ideia da gente deixar mais claro qual é a interlocução dessas metas com o nosso Plano Municipal de Educação, que é lei, né, e a gente tem que cumprir. Boa noite a todos. Meu nome é José Renato, sou da área da cultura e queria falar que aquilo que a gente tem vivido nessa cidade a partir do momento da posse da atual gestão e a apresentação que foi feita desse plano de metas, para a gente apresenta uma grande incoerência de dados, de fatos, de perspectivas de realização. É muito estranho a gente ter as audiências temáticas, já que elas são transversais, já que todo o discurso de vocês diz que as ações de governo vão transversar por várias áreas. E aí, quando a gente bota todas as audiências temáticas no mesmo dia, no mesmo horário, em 5 lugares diferentes da cidade, fica difícil da população discutir com vocês e falar com vocês no sentido de poder falar da transversalidade das ações. Independente disso, a gente vai aumentar 15% de quê? A gente, quando fala em cultura e fala em aumentar a frequência de 15% de frequência pública, frequência de quê? De que quando o que a gente tem vivido na cidade nos últimos 3 meses, na verdade, é o corte de ações e atividades já divulgadas pela Secretaria de Cultura em função a programas e projetos que são leis da cidade e que aparentemente eles não se encontram contemplados nesse novo plano de metas, né? E que, para ficarmos num exemplo, quando a gente fala de uma transversalidade, de uma regionalização da ação, e na semana é divulgado o corte de ações de vocacional e PIA em unidades dos céus da cidade, que
o número atendido até o ano passado de 8.200 crianças vai cair para 4.000 crianças, e agora a gente já não está mais falando de uma questão de corte ou de congelamento de orçamento, a gente está falando de uma decisão de executivo, como é que a gente vai ampliar? A gente vai ampliar o quê? Fica como sugestão, fica como ideia, uma coisa que vem sendo debatida dentro da cidade, que eu acho que devia ser olhada com um pouquinho de carinho para essa nova gestão, algo que devia ser supramandatário, algo que não deveria ser um plano de governo atual, devia ser um plano de Estado, no sentido de conquistas públicas realizadas nos últimos 10 anos, que é uma boa análise do Plano Municipal de Cultura que já se encontra em decreto. Isso deveria ser estudado por essa gestão no sentido de pensar a cultura dessa cidade. É isso. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Mariana, eu sou pesquisadora em alimentos do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu venho hoje falar pela Coalizão pela Comida de Verdade, na cidade de São Paulo, que é composta por organizações da sociedade civil, que são membros dos Conselhos Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e pela Comissão Gestora da Lei, que inclui orgânicos na alimentação escolar. No programa de metas que foi proposto, né, a gente viu que vocês buscaram, né, as referências nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inclusive tentando colocar a cidade como referência mundial na municipalização dos objetivos da ONU. Quando a gente lê os objetivos, a gente vê que um eixo central desses 17 objetivos é a segurança alimentar e nutricional. Inclusive, dos 17 objetivos, 4 se relacionam diretamente com a segurança alimentar e nutricional. Entretanto, a gente ficou muito surpreso na segurança alimentar e nutricional não ter aparecido em nenhuma meta, em nenhuma legislação, em nenhum eixo, em nenhum. Né? A gente colocou Ctrl F no documento e não existe segurança alimentar e nutricional no programa de metas. É importante a gente reforçar, né, que a gente existe, que no município de São Paulo existe o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que está válido até 2020 e que precisa ter priorização para a implementação de suas ações. Tem diversas metas e ações importantíssimas e que ainda são um desafio para a cidade. Também reforçar, né, como a gente está numa audiência do tema do desenvolvimento humano, a questão da educação. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a escola ela é reconhecida como um espaço propício para a formação de hábitos saudáveis e construção da cidadania. E nas metas e nas linhas de ações relacionadas à educação, a gente não viu nada, né, se falando sobre alimentação escolar, né, e que é um tema que deve ser priorizado nessa gestão. Hoje a gente sabe, né, que mais do que nunca a obesidade infantil, as doenças crônicas estão acometendo nossas crianças e o ambiente escolar ele é um ambiente que deve abordar, sim, esses temas. Também a cidade tem uma lei municipal que inclui alimentos orgânicos, né, na alimentação escolar, que prevê uma inclusão progressiva, que até 2020, nessa gestão, deve chegar a 20% dos alimentos adquiridos para a alimentação escolar de origem orgânica. E a gente sabe também que também esse é um desafio. Então, isso deveria estar no plano de metas, sem dúvida nenhuma, e a gente ficou surpreso que também não apareceu. Então, uma das metas que a gente sugeriu, já protocolou aqui hoje, inclusive já tinha sido protocolado em fevereiro, né, como sugestão para entrar no plano de metas e não entrou, o assegurar o cumprimento de pelo menos 20% dos alimentos orgânicos até 2020, previsto no plano para a inserção gradativa de orgânicos na alimentação escolar, referente ao decreto 56.913 de 2016, que regula a lei 16.140 de 2015, a ser implementada nos próximos 4 anos. Né? A gente espera que essa meta entre e que seja priorizada essa ação. Obrigado a todos que falaram. Eu gostaria de chamar agora Ana Carolina Nunes, Ana Beatriz Peranotti e Gildete Dias Silva. Boa noite a todas e todos. Bom, para quem não se lembra, no fim do ano passado, quando o atual prefeito anunciou que cortaria, extinguiria alguns penduricalhos, como a Secretaria
de políticas para mulheres de promoção da igualdade racial, muita gente se questionou qual a diferença faria ter essas secretarias especificamente. E hoje, lendo o programa de metas, fica muito claro que falta, que faz você ter essas secretarias especializadas, porque as políticas para mulheres e de promoção da igualdade racial parece que, enfim, tomaram um chato sumiço nesse programa de metas, né? Eu vou destacar algumas coisas que chamaram a atenção pela ausência. Primeira coisa, se fala no selo de diversidade e direitos humanos, mas não são mencionadas ações afirmativas e de paridade de gênero e raça dentro da própria prefeitura e das próprias instâncias da prefeitura, né? As ações de educação de gênero e raça e pela diversidade sexual enfim, já começaram a ser encaminhadas na gestão passada, a partir também de alguns pleitos para que entrasse no próprio Plano Municipal de Educação, também foram totalmente ignoradas pelo programa de metas. Ações, nenhuma menção de ação de combate ao HIV e infecções sexualmente transmissíveis, nenhuma menção ao protocolo de combate à violência obstétrica ou de promoção do parto humanizado na cidade de São Paulo, nenhuma menção a, por exemplo, ações de combate ao assédio no transporte público e em espaços públicos na cidade, nenhuma menção à expansão do projeto Patrulha Maria da Penha, que é especialmente importante para a gente conseguir fiscalizar o cumprimento efetivo da Lei Maria da Penha e o cumprimento das medidas protetivas na cidade de São Paulo. E nenhuma menção à expansão dos centros de referência da mulher, que são extremamente importantes para espalhar o atendimento à mulher em situação de violência, em outros casos, pelo território. E também nenhuma menção à promoção da autonomia econômica da mulher, que é especialmente importante para poder quebrar o ciclo da violência e garantir que as mulheres vão conseguir sair da situação de violência. E eu tenho 2 destaques a fazer. A primeira é que eu não entendo essa meta em garantir encaminhamento de 100% de denúncias, se você não tem uma previsão de ampliar as estruturas para, de fato, fazer com que as denúncias cheguem. A gente sabe que o serviço de atendimento à mulher na cidade ainda é muito deficitário e, por isso, muitas denúncias não são encaminhadas, muitas mulheres não conseguem fazer as denúncias, então a gente ainda tem uma subnotificação muito alta, então garantir 100% de encaminhamento não é nada, se a gente não consegue ampliar as estruturas para garantir denúncias. E eu questiono aqui a meta de 2.000 inserções por ano de implante subdérmico como método anticoncepcional em mulheres em situação de vulnerabilidade. Qual a garantia que a gente tem que isso vai ser feito não de modo, enfim, respeitando a autonomia das mulheres, e por que só essa modalidade de método anticoncepcional, se hoje se discute tantas possibilidades para as mulheres, enfim, de métodos hormonais e não hormonais que estão disponíveis pelo SUS. É isso. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Ana Beatriz, sou assessora de advocacy da APAI de São Paulo. Achei bem pertinente, um colega trouxe a questão da fala, né, em relação à integração das políticas, mas a metodologia hoje de participação, ela realmente não é dialogada de maneira que possibilita isso. Então, a gente está fazendo esse processo de maneira bastante segmentado, né? Outra questão que eu acho importante, que a gente está tratando bastante da questão das denúncias aqui, e a gente fala muito na questão da violação dos direitos, mas, sobretudo, a gente também tem que reforçar, dentro dessas metas, o trabalho de prevenção. Então, acho que essa é uma questão também importante. Acho que as denúncias são importantes e aumentar os canais de comunicação também para isso, mas a prevenção também é um ponto bastante significativo. Outra questão, aqui quando trata da questão da educação, que também uma colega já trouxe, da questão do plano de educação. Então, também a gente poder estar fazendo um link maior dentro da questão da formação continuada dos profissionais, né, dos apoios educacionais, principalmente no caso da educação inclusiva, né, na perspectiva da educação inclusiva. E também, aqui fala bastante da questão das creches, é importante a gente reforçar
a importância da formação continuada para os profissionais que estão atendendo essas crianças para identificar questões no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, porque quanto antes identificadas essas questões, o tratamento voltado para a estimulação e para o desenvolvimento ao longo da vida vai ser importante. Então, acho que esse é um ponto importante também. Aqui vocês falam da questão do selo da diversidade, né? E eu não sei se, pensando no desenvolvimento humano, essas 3 secretarias não abarcar o diálogo da pessoa com deficiência, por ele ser um diálogo transversal às demais políticas, se nós não precisaríamos também reforçar outras secretarias também voltadas diretamente às ações com esse cunho. Tá? Então, acho que eu estou trazendo isso, não só em relação ao destaque da pessoa com deficiência, mas uma colega também falou, eu acho que existem outras minorias que precisam ser olhadas, né? Com ela a população negra, a juventude. Nós temos um plano da juventude que vem desde a gestão passada, que trata do tema da diversidade, né? E eu acho que a gente pode compor esse plano, que foi construído a muitas mãos, houve uma participação bastante democrática nesse processo, e ele foi muito bem elaborado, e a gente tem também a população, acho que, não sei se foi citada, mas a questão da situação de drogadição, a população LGBTI, então são questões também que precisam ser olhadas. No campo da pessoa com deficiência, apesar da gente falar da questão da acessibilidade, eu acho que a gente tem que provocar mais a questão de garantir políticas públicas inclusivas, né? Não sei se o selo dá conta disso, tá? Dentro dessa proposta, dessa metodologia, para, de fato, a gente poder romper com as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, atitudinais, né, e comunicacionais no qual as pessoas com deficiência passam, para que, de fato, elas consigam ganhar autonomia e protagonismo, né, dentro do desenvolvimento pleno, né, e garantir essa equidade. Então, acho que esses pontos que eu queria trazer aqui, e agradeço. Tá? Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Gildete, eu sou do Itaim Paulista, Conselho Participativo do Itaim Paulista. Embora nós já tenhamos protocolado o documento, mas eu preciso reforçar o que está dentro das nossas exigências lá da nossa região. No distrito do Itaim Paulista e Vila Curuçá, há necessidade de construir mais centros de educação infantil na rede direta e ampliar os conveniamentos das redes indiretas, que são as conveniadas com as organizações não governamentais. Por causa que a demanda é grande, ainda existem muitas crianças na fila de espera para ser atendidas no Centro de Educação Infantil. É necessário garantir o atendimento na área de educação infantil, porque o ECA ele garante esse direito, né? Que as crianças tenham uma educação de qualidade e profissionais capacitados para isso. E também é necessário a construção de novos construir mais escolas municipais de educação infantil, as EMEIs, para que as crianças infantil, as EMEIs, para que sejam atendidas as demandas existentes no distrito do Itaim Paulista e Vila Curuçá, por causa que são inúmeras as crianças que são atendidas nas mesmas, por causa que a preferência, que nós sabemos que as crianças, para ir para as CEIs, são as crianças que elas já vêm dos CEIs. Então, ficam aquelas crianças que não são matriculadas nas creches, elas
para as crianças são matriculadas nas creches, não sei, as vagas restantes são para essas crianças. E essas crianças, deixa eu ver que eu me perdi aqui, restante, não são suficientes para atendê-los. Já que o nosso prefeito João Dória pretende zerar essas demandas, então há essa necessidade do aumento da construção, tanto para CEIs diretas, conveniadas e as EMEIs. Tá bom? Tem mais algumas coisas que eu ia falar, mas como já foi citado agora, eu não vou repetir, dentro da educação, no geral, também quanto à educação infantil. Obrigada. Obrigado. Gostaria de chamar Arnaldo Ribeiro, Armando Sigini, desculpa se eu falar os nomes errados, Patrícia Rodrigues. Boa noite a todos. Meu nome é Arnaldo Ribeiro dos Santos. Eu sou o diretor da Profem, Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo. E eu vou começar a minha fala lembrando que a primeira colega falou, Eliette, não é, se não me engano, Liliane, da necessidade de haver um diálogo com os trabalhos presentes, com o que está ou com o que consta do Plano Municipal de Educação. Eu me lembro que, em 2008, participamos, inclusive, a Liliane, da Comissão de Organização e Construção do Plano, foram detalhadas diversas ações. E uma delas, que eu não vejo, pelo menos por enquanto, é uma que trata da publicidade em termos de população. Chamar, efetivamente, a população a participar. Na preparação da conferência de 2010, nós tivemos dificuldade, inclusive, apesar de haver promessas com relação a isso, tivemos dificuldade, inclusive, de fazer essa discussão nas próprias escolas. Quem está aqui e é da educação deve saber disso. Para o público, então, à época falou-se em colocar cartazes no metrô, divulgar nas emissoras de TV. Isso nós não vimos nem no canal institucional, a TV2 Cultura. Então, indo para, pedindo permissão aqui para ler o último parágrafo da primeira página do jornal, tem a ver, eu entendo, exatamente com isso. A participação. A participação dos paulistanos e paulistanas é essencial para a elaboração do programa de metas da cidade de São Paulo, de modo que o documento final reflita seus reais anseios para a cidade. Toda a contribuição recebida por meio das plataformas virtuais e nas 38 audiências públicas, 32 regionais, 5 temáticas e uma audiência geral para a Câmara dos Vereadores, serão analisadas para a implementação de um projeto mais próximo das necessidades e desejos da população paulistana. Com relação a isso também, dessa participação, eu vejo que algo positivo também está ocorrendo. Nós estamos em essa divulgação desses trabalhos de monitoramento, que implica nesse diálogo com o plano, ele começou, digamos, agora, no final de março. Quando da conferência municipal, estávamos já às vésperas, às portas da conferência, praticamente tivemos que implorar por reuniões para que fosse divulgado à comunidade. Então, esse é o momento, eu acho, inclusive, de procurarmos algum meio de fazer com que a população perceba que, numa cidade de 12 milhões, ou mais de 12 milhões de habitantes, ter um público dessa ordem, muito diminuto. Então, e falar em divulgação online, no trabalho inicial da conferência, em 2010, estava tudo online. Mas agora a população que tem que viver isso
uma boa parte, acredito, que não tem acesso a isso ou não tenha sequer tempo. Talvez a mídia, os setores da mídia, impressa, televisada, radiofônica, possam chamar a população à discussão. Todos sabemos o poder do rádio e de TV, etc. E, basicamente, isso. E o que eu estou vendo de positivo é o fator tempo. O governo entrou, está praticamente de pronto, lançando a discussão. Agora tem que publicizar, porque senão cai aquela história lá, né, até jocosa, de falar que se atribui ao Garrincha. Nós combinamos com o adversário. É isso. Amanda, né? Isso, Amanda. Desculpa. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Amanda, eu trabalho numa organização de liderança jovem que chama Engaja Mundo. E uma das coisas que a gente sentiu falta também, lendo o programa de metas, foi a participação dos jovens em diversos aspectos do programa. A gente acompanha o processo das ODS desde o começo, desde o processo do pós-2015, e a gente entende que a juventude é uma peça-chave fundamental para a municipalização das ODS. Então, se São Paulo quer ser a referência mundial, né, na municipalização, cadê os jovens nesse processo? E é uma questão mesmo. Diversas políticas, por exemplo, com a diminuição da violência contra os jovens negros, ou políticas numa perspectiva de participação da juventude na tomada de decisão, o convite da participação dos jovens para o diálogo. Então, várias pessoas aqui já falaram que a gente não está tendo muito diálogo, está tendo muito menos a representação dos jovens nesses espaços, assim, vendo aqui por um relance, já dá para perceber. E como que a gente vai garantir a voz da juventude nas políticas públicas e no governo, na atual gestão? Outra coisa que a gente sentiu falta é o mecanismo de participação na educação pública, e, por exemplo, como programas que proporcionam o conhecimento sobre leis e regras que regem as cidades na educação pública, e a participação qualificada aí dessas juventudes na governança das cidades, e aumentando a participação cidadã, e aí levando em consideração a diversidade do público jovem. Acredito que também o que outras pessoas já falaram e que a gente, né, não pode deixar de comentar a gente não conseguir dialogar com as outras audiências. A gente está aqui, a gente também gostaria de falar do tema de mobilidade, do tema de esporte e saúde também, que estão relacionados aos jovens, mas não foi possível para a gente. E acredito que é isso. Obrigada. Bom, boa noite a todas e todos. Talvez eu seja um pouco repetitiva, mas acho importante, porque se uma ou mais pessoas veem limites num mesmo processo, é porque, de fato, é para se repensar, e a gestão acho que talvez precise considerar isso ao longo do processo de construção do programa. E falo especialmente porque respeito muito o trabalho da secretária Patrícia Bezerra, acho que, como vereadora, tem sensibilidade para uma série de temas e teve no seu mandato, então acho mesmo que tem capacidade de levar isso em consideração para dentro da gestão. Mas algumas coisas que me chamam a atenção, em especial, é justamente em relação à política para as mulheres. Acho que vejo muito pouco o enfoque do programa de metas, né, a finalização total dele, um plano que realmente prioriza a vida das mulheres na cidade.
porque ele teria que estar transversalizado para todos os grandes eixos, e acho que as metas em essencial que aparecem, que, vamos dizer assim, impactam diretamente a vida das mulheres, como creche, por exemplo, que garante políticas de autonomia econômica, habitação, transporte, não são evidentes quanto a qual impacto final vão causar na vida dessas mulheres, né, em termos de indicadores mesmo, não fica evidenciada, e quando aparecem, aparecem sempre de uma maneira familista, quer dizer, só dentro daquilo que é perceptível do que é a vida de mulheres, que é cuidar de casa, da família e dos filhos, sem considerar as outras frentes de atuação que as mulheres têm na cidade. E aí eu acho que tem essa meta específica que me incomoda muito, que me parece uma meta de esterilização muito séria, que é garantir esse tipo de meta anticontraceptivo, sabe? Porque a gente tem que discutir, para além disso, quais são todos os outros métodos de autonomia sexual das mulheres, mas também a responsabilização dos homens dentro desse processo de método contraceptivo, né, uso de camisinha, campanhas educativas e tal. Então, mais uma vez, uma responsabilização gigantesca sobre a sexualidade da mulher. Acho uma meta muito complicada. Tem um problema que é de promessa de campanha ter sido aventada em relação à meta de mulheres e não está sequer colocada no programa de metas. Então, o prefeito João Dória promete criar uma rede única de serviços para a mulher, e a única meta mais concreta nesse sentido é finalizar a Casa da Mulher Brasileira, que é um processo que estava colocado desde a nossa gestão no governo Haddad, estou falando porque trabalhei na gestão, e que, na verdade, é finalizar, mas ela não aglutina o todo de uma política para as mulheres, porque ela é um equipamento ou um serviço de enfrentamento à violência. E acho que desconsidera muito também o Plano Municipal de Política para as Mulheres que nós entregamos na gestão do governo Haddad, baseado na 5ª Conferência Municipal de Política para as Mulheres, em todo o processo de participação que foi construído em relação à política para as mulheres, que não está sendo levado em consideração nesse programa. E aí, acho também que a questão, eu quero colocar mais 2 questões, eu vou tentar, tá? A questão étnico-racial está bastante deficiente, da mesma forma como a das mulheres, ela não aparece colocada em nenhum eixo com prioridade, nem a questão negra, nem a questão indígena, e a gente tem aldeamento indígena na cidade de São Paulo, e pelo menos 9 mil indígenas urbanizados que precisam ter prioridade na política pública. E eu acho que sobre a participação é um limitante, tanto da metodologia da construção do programa de metas, quer dizer, colocar todas as rodadas temáticas no mesmo dia, a gente está vendo aqui pelo público, né, numa cidade de 12 milhões de pessoas, é um público pequeno, para um eixo tão importante como é de desenvolvimento humano, e de fato, impeditivo. Para além do que, eu acho que as metas de participação do programa de metas não existem. A gente precisa ter metas de participação no programa de metas, porque ele não é só para construir o programa de metas, mas ele é para todo o processo de planejamento da gestão ao longo de 4 anos. LDO, PPA, LOA, e que eu também não vi refletido. Então, é um déficit de metodologia de construção, mas é também do próprio programa não constar. Acho que é isso. Muito obrigada. Gostaria de chamar Vitor, Lucélia e Aparecida, por favor. Desculpa, a última que falou foi Patrícia, né? Só para ter certeza. Tá bom. Foi. Bom, boa noite à mesa. Secretária Patrícia Bezerra, boa noite a todos. Eu sou engenheiro por profissão, voluntário por vocação, participo de muitos conselhos aí na cidade de São Paulo, Conselho de Segurança, participativo lá do distrito de Vila Prudente, e também do Conselho Gestor do Parque, né? E por falar em Vila Prudente, eu não sei se todo mundo conhece, né? Eu sou líder comunitário da Associação de Moradores, Comerciantes, Empresários e Amigos do bairro de Vila Zelina. Vila Zelina é um bairro que é considerado do leste europeu de São Paulo, porque ele tem um aspecto cultural forte de 14 comunidades de imigrantes. Assim como a Liberdade tem um aspecto cultural forte da comunidade asiática, né, de coreanos, chineses, japoneses. Temos a Praça Cantuta, né, com aquele aspecto cultural forte sul-americano. Por que eu estou trazendo isso daqui para cá? Eu acho que é muito importante aproveitar
essa bagagem que é trazida, né, essa diversidade cultural dos imigrantes, descendentes de imigrantes, no nosso caso, o leste europeu é uma imigração bem antiga, comparada com a imigração boliviana, né, e usar isso para o desenvolvimento humano, porque isso acaba alavancando, no nosso caso, nós fazemos uma feira mensal ali já faz 7 anos, começamos com 11 barracas, hoje temos 100, não são pessoas assim, exclusivamente de etnia leste europeia, mas são pessoas que viram uma oportunidade de usar esse tema para desenvolver um trabalho de artesanato e gastronomia, e realmente a gente tem trazido bastante visibilidade para aquela região, empreendedorismo, e isso indiretamente alavanca tudo, né? E a gente gostaria de ter um apoio maior, né, com relação ao município, nesse trabalho junto, né, com essas feiras temáticas que existem em São Paulo, porque isso realmente ajuda bastante. Indiretamente se acaba alavancando outros aspectos, principalmente do desenvolvimento humano, né? Eu vou até deixar aqui eu deixei um material lá ilustrativo, né, protocolei em nome da secretária. Eu vou deixar também um convitinho aí para a mesa. O pessoal que nunca foi lá conhece. Acho que a gente tem que conhecer várias faces de São Paulo, né? E dessa forma a gente consegue integrar todo mundo, dividir aquilo que a gente tem de bom e pegar e alavancar o desenvolvimento humano. Que acho que esse é o objetivo de todo mundo que está aqui, né? E acredito que da gestão do nosso novo prefeito também. Era isso, gente. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Lucília, sou conselheira do Sindicato dos Especialistas da Rede Municipal Cinesp, que engloba coordenadores pedagógicos, supervisores, diretores de escola e assistentes. Eu trago uma questão aqui que não está nem subentendida, né, está clara, da questão das parcerias com as organizações sociais, no caso para a educação infantil. E claro que está posto a questão da política de conveniamento, né? Deixando claro que a gente acredita numa rede pública e direta de atendimento às crianças aqui do município. Pensando nisso, acho que a gente tem que pensar, e faltou um pouco disso, na questão da contrapartida. O que eu estou chamando de contrapartida? Para que a gente não tenha 2 redes dentro de uma rede só. Então, se a gente pensa, não sei quem vem para as vem como OS, ou até aqueles que já estão na política de conveniamento, para que a gente não tenha 2 redes no seguinte sentido. A rede municipal direta trabalha com minimamente 11 horas de formação por semana. A rede conveniada trabalha com 8 horas que a gente chama de parada pedagógica por mês. Não dá para dizer que o universo é o mesmo, né? Então, a gente tem que pensar muito, eu acho que isso tem que ser pensado com muita clareza, né, nesse processo de formação continuada. Ao mesmo tempo, a secretária trouxe essa grande disparidade que é a cidade de São Paulo. Se a gente pensar em 96 distritos, eu posso pensar em Moema com o IDH e posso pensar na Capela, no Capão Redondo, com outro IDH. Pensando também na política de conveniamento, eu sei que essas crianças em situações de vulnerabilidade, que vocês estão dando prioridade, mas sempre lembrando que a educação tem que ser direito de todo mundo e não apenas dos vulneráveis, eu acho que é interessante a gente pensar também nessa questão da política de conveniamento, porque nós teremos residências mais simples com residências melhores. As residências melhores, que são postas para convênio, por exemplo, de repente não é a região que está precisando, que está com uma grande procura de vagas. Se eu estou com uma região lá na Capela, lá em Marcilac, e vou fazer essa política de conveniamento, é evidente que eu não vou ter as casas com determinadas estruturas. Então, acho que isso tem que ser uma coisa muito delicada para se pensar, porque uma vez posto ou celebrado esse convênio, é muito mais difícil de mexer. Então, eu volto na questão da formação continuada, para que se pense, para que a gente não tenha 2 redes dentro de uma, como a gente já vem tendo. Eu não quero aqui desconstruir as entidades, a gente sabe que a gente tem muitas entidades boas na cidade de São Paulo, mas a gente batalha sempre por uma rede direta, e acho que a Secretaria, principalmente da Educação, Daniel, tem que se batalhar e olhar muito qual é essa contrapartida desse convênio.
até para que isso não saia do dinheiro público de formação, como já não vem saindo, mas que se amplie a possibilidade desse profissional que trabalha no convênio ter acesso àquilo que é oferecido ao currículo da rede direta. Era isso. Obrigada. Boa noite à mesa, boa noite a todos e a todas. Eu sou administradora de empresa por profissão e sou conselheira por vocação e voluntariado. Não ganho nada para ajudar a população. Primeiramente, registrar minha tristeza de ver um tema tão importante com tão poucas pessoas. Segundo, minha queixa também registrada, como se marca 5 temáticas, locais diferentes, horários o mesmo. Impossível a gente participar. Eu gostaria de participar pelo menos em 3. Só estou aqui. Então, fica registrado também a minha queixa, para que 10 pessoas, 30 que venham aqui na frente, todos programem esse repúdio, porque isso é desumano com a gente. Ele põe um plano para a nossa vida, da população, e impede o nosso acesso. Meu colega está lá na Rua Germana, no centro da cidade, o outro está lá em Parelheiros, sei lá onde, e aí? Né? Bom, primeiramente, além disso, eu gostaria de dizer, eu sou filha da escola municipal, e eu fiz 2 faculdades. Quando a escola municipal era referência. Eu tinha colegas que saíam da escola paga para estudar na prefeitura, que era uma escola referência. Meu desejo é que, antes de eu morrer, essa escola volte a ser o que foi. É possível, porque eu vivi. Então, não é nada do outro mundo. Ai, gente, eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Não aceito. Nós não tínhamos dinheiro, a escola era lousa e giz, apenas um profissional dedicado e bem preparado. Como a colega falou, é necessário o professor fazer formação, atualização, classes menores, separar o aluno deficiente do aluno mais aplicado, porque eu tenho colegas professoras que é impossível você dar a mesma atenção com o aluno deficiente com o aluno normal. Os dois saem perdendo. O aluno normal eu não posso puxar. Não, desculpe, o aluno mais adiantado, vamos dizer assim, o mais adiantado, que eu poderia desenvolvê-lo de outra forma, é um cuidado. O outro é outro cuidado. Vocês me entendem? Não é a mesma. O especial é outro. Né? É inclusivo, mas com metodologia, espaço, atividades, tudo adequado. Vamos dizer assim? Adequado para todos. Isso. Outra coisa, quer inclusão, diz aí o colega, zerar a fila de crianças que precisam de escola. Mas eu tenho o CEL Freguesia, é um aparelho que está na metade da construção, totalmente parada. Então, eu gostaria de solicitar humildemente que essa obra seja finalizada. Vamos colocar as nossas crianças na escola. Só falta terminar. A verba está lá, porque eu já falei com várias pessoas do órgão público, você não pode começar uma obra se você não tem verba. Se ela está na metade, a verba está lá. Então, eu gostaria de saber o que acontece, que essa escola foi paralisada. Precisa terminar para pôr as crianças na escola. E outra coisa, para incluir no plano, eu sou diferente, peço desculpas, eu não li esse plano inteiro, não tive condições. Mas eu gostaria de saber se está incluso aqui o combater o bullying nas escolas. Esse é um problema sério que nós temos, e eu não vejo atividade pública, ninguém, como disse ele, tem que falar na mídia. Eu assisto televisão, ouço muito Jovem Pan, Bandeirantes, que são jornais sérios. Ninguém falou de nenhuma atividade. Olha, a partir de janeiro, o prefeito Dória vai entrar com tal medida e combater o bullying. Não vai ter mais nas escolas. Eu não vi isso. Gostaria de assistir. Muito obrigada, boa noite a todos. E desculpe o mau jeito, eu só queria explicar que uma criança precisa de um cuidado, essa criança de outro, essa de outro. Se todos tiverem suas atividades próprias, esse vai aprender a cantar, vai cantar bem, esse vai dançar bem, esse vai tocar bem, e todos serão excelentes. Sem discriminação. Obrigado a todos e todas pela
pelos comentários, pelas sugestões. Eu passo a palavra para o Daniel. Obrigado, Thiago. Eu queria também agradecer a todos aqui que compareceram, que colocaram aí todas essas, enfim, sugestões, colocações que são bastante importantes para a construção do plano, e colocar para vocês um pouco o passo seguinte, né? Então, a gente tem aí o site, o Planeja Sampa, como a gente falou no começo, convidar a todos, né, que divulguem o site, entrem, realmente façam os comentários, as sugestões, vocês podem fazer sugestões de metas, vocês podem comentar as metas e os projetos que estão lá. Aqui a gente tem um dos painéis que está lá, que é o painel de metas por tema, né? Tudo isso facilita que se possa ter um número maior aí de contribuições, e a gente gostaria muito de ter o apoio de vocês divulgando esse espaço para que a gente tenha um número maior realmente de contribuições e um volume maior de participação. E aí, seguindo um pouco o que a gente tem além do site, né, como espaços aí, ou situações em que a gente pode ter essa interação. Então, existe uma outra plataforma online chamada programademetas.prefeitura, que não é o documento que vocês tiveram acesso. Na verdade, essa é uma plataforma para que as pessoas coloquem suas aspirações, seus sonhos para a cidade de São Paulo. Em relação às audiências, a gente tem, então, a sequência das audiências, né? No domingo, aliás, aqui eu acho que está errado, gente. Dia 8 é sábado, né? Então, no sábado à tarde, nós teremos audiências nas 32 prefeituras regionais. Tá? Eu não sei onde a gente tem a informação dos locais exatos, isso deve estar no site do Planeja Sampa. No Planeja Sampa, acho que vocês podem ter acesso para cada prefeitura regional, onde vai acontecer a audiência daquela prefeitura regional, em que vai ser uma discussão aí geral sobre todos os eixos do programa de metas. No dia 9, então, esse domingo, pela manhã, é uma audiência geral no Auditório Elis Regina, no AMB. E no dia 24, uma nova audiência geral, dessa vez na Câmara dos Vereadores, às 15 horas. Então, esses são os espaços aí de participação que estão colocados no cronograma. Além disso, por e-mail, é possível também contribuir. As colocações que foram feitas aqui, eu acho que algumas podem ser direcionadas aí também ao e-mail programademetas@prefeitura.sp.gov.br. É um outro canal para essas colocações. E quem gostar de fazer a coisa por papel, pode fazer um ofício também, encaminhar para o Viaduto do Chá, referente ao programa de metas, também vai ser recebido ali pela equipe, e tudo isso vai ser computado e analisado para se produzir a versão final. Posso encerrar? Então, novamente, eu queria agradecer muito a presença de todos. Não, isso está registrado e vai ser encaminhado da forma como foi colocado, né? Não, vai ser analisado, é isso mesmo, vai ser analisado, como as outras colocações. Eu não saberia te dizer agora o canal dessa resposta. Realmente isso vai ser encaminhado para a equipe da Secretaria de Gestão que está coordenando o programa de metas, né? Todas as colocações que foram coladas aqui vão ser encaminhadas, inclusive essa questão que foi levantada aí por uma série de participantes. Então, eu agradeço novamente e boa noite a todos e todas. Obrigado.